Imagina que você deu um orçamento no teu cliente no mês de janeiro, mas o teu cliente fez o pagamento da primeira prestação somente no mês de maio. E antes de ele fazer esse pagamento, ele não te notificou. Então, o que você, como empreiteiro, deves fazer nessas questões? Você vai aprender isso aqui agora na Academia Mentora. Vem comigo. Seja bem-vindo à Academia Mentora. Elisandro Pedro é meu nome e eu criei este projeto com o simples objetivo: partilhar conhecimentos de medição e orçamentos na construção civil. Eu sou formado em arquitetura e este projeto foi idealizado já há um tempo atrás, mas somente agora é que estou a dar passos para frente. Então, a situação que nós temos hoje é muito simples de ser resolvida, mas se você não prestar atenção como empreiteiro, você vai acabar cometendo um erro muito grave, porque os orçamentos têm validade. Então, se você deu o orçamento no mês de janeiro, antes do cliente fazer um pagamento da primeira prestação, é importante ele entrar em contato com você, como empreiteiro, para verificar se aquele orçamento ainda é viável ou não é viável. O cliente não pode nunca efetuar um pagamento para um serviço, para uma empreitada, sem antes comunicar a você como empreiteiro. E no momento que isso acontecer, né, porque a temática do nosso vídeo de hoje é essa, o cliente pegou no orçamento que já estava aí arquivado há um tempo e decidiu avançar com a primeira tranche sem antes notificar. A primeira coisa que você como empreiteiro deve fazer é chamar o cliente no teu escritório, na tua empresa, e você deve ser mesmo claro, deve dizer ao cliente com todas as letras que o pagamento feito fica cativo, mas é necessário reavaliar todo o orçamento desde o início da primeira fase ou da primeira tarefa a ser executada até a última e verificar se os preços usados para fazer aquela orçamentação ainda estão válidos. Caso contrário, você não deve avançar com esta empreitada, porque os preços dados em janeiro já não são válidos em maio. Houve muita alteração cambial e você acabará saindo prejudicado porque você terá custos exorbitantes e, em alguns casos, você não vai conseguir dar sequência àquela empreitada. Portanto, é importante que ao dares o orçamento no cliente, deves colocar uma cláusula. O orçamento deve ter uma validade e a validade mínima são de 15 dias. Passados 15 dias, se o cliente não ter feito nenhuma transferência, pagamento da primeira prestação para se iniciar o trabalho, o orçamento já deve ser revisto. Existem alguns orçamentos mais específicos que 15 dias até já é muito tempo. Passados 7 dias, o orçamento já perde validade. Então, é importante deixar sempre isto claro na tua folha de orçamentação ou na proposta comercial, ao qual você vai anexar o mapa de quantidades que você vai enviar no cliente. Colocar sempre no fim do orçamento uma observação. O orçamento tem validade de X dias, seja 15 dias, 30 dias, dependendo do tipo de trabalho a ser executado. Tendo essa informação, o cliente já sabe que se passou 30 dias e a validade era de 15 dias, ele não pode efetuar nenhuma movimentação, nenhuma transferência sem antes ligar para ti. E assim você fica a salvaguardar o teu trabalho. Então, sobre noções básicas de medição e orçamento, a medição e orçamentos é composta por duas fases. Uma que é a medição e a outra que é a orçamentação. A medição significa quantificar todo o material necessário para executar qualquer trabalho. Você deve contar o material que vais precisar para fazer as sapatas, para fazer os pilares, para fazer as vigas de fundação, o material que vais precisar para fazer as paredes, para fazer a viga de travamento, para fazer a cobertura. Todo esse material deve ser quantificado. E quantificar é simplesmente pegar no projeto e medir. O projeto tem medidas, você tem noção das áreas de cada elemento, seja, por exemplo,
Para você fazer a sapata, você vai precisar madeira, o contraplacado para fazer a cofragem, vais precisar do ferro, vais precisar de quilos de arame queimado. Então, todos esses elementos devem ser medidos, devem ser quantificados. E depois de toda essa etapa feita, é que você vai passar para a orçamentação. Orçamentação é a fase mais fácil. É simplesmente colocar o preço. Essa parede, isso tem acho que 2,5 metros, né, de comprimento, e deve ter por aí uns 2,80 metros de altura. A medição é saber a quantidade de blocos que eu vou precisar para fazer essa parede. Atenção que eu estou a considerar essa parede com os elementos de fundação já feitos, não é? A sapata já feita, a viga já feita, os pilares também já feitos. Estamos a quantificar apenas a parede, sem contar com esses elementos estruturais. Então aqui eu preciso quantificar a quantidade de bloco que eu vou precisar para fazer essa parede e depois preciso quantificar a quantidade de cimento ou argamassa de assentamento para fazer essa parede. Depois tenho que quantificar a quantidade de cimento para a argamassa do reboco. A parede leva reboco dos dois lados, dentro e fora. Depois tenho que quantificar a tinta. Então, tudo isso faz parte da medição, porque é medir o material que você vai precisar para efetuar esta parede. Depois de você ter todo esse material listado, é que você vai passar para a orçamentação, que é simplesmente dar o preço. Você vai ligar no teu fornecedor que vende blocos, vai te dizer o preço do bloco. Vais ligar no teu fornecedor que vende cimento, vai te dizer o preço do cimento. E vais ligar no teu fornecedor que te vende a tinta, vais saber o preço da tinta. E depois disso é só colocar os preços e teres a medição e a orçamentação feita. O outro elemento que queremos dar uma noção básica hoje é as unidades de medida. Nós, na construção civil, temos várias unidades de medida. As mais utilizadas, metro quadrado, metro linear e o metro cúbico. Existem outras, como quilo, tonelada, por aí fora. É importante você que vai fazer a medição de um projeto, não é? Para fazer a orçamentação, é importante você saber que tipo de unidade deves usar para medir cada elemento. Se você não saber isso, já não vais conseguir fazer nenhuma medição. Vamos começar pela sapata. A sapata você vai medir o contraplacado para a cofragem, metros quadrados. O ferro que você vai usar para fazer a sapata, mede 100 quilos. Aqui não está, não coloquei. O betão que você vai usar para encher aquela sapata, mede-se em metro cúbico. Porque são 3 medidas, comprimento, largura e altura da sapata. Vais medir em metros cúbicos. Vais passar para a parede. A parede mede-se em metros quadrados. A quantidade de blocos mede-se em metros quadrados. A quantidade de argamassa, de argamassa para o reboco dos dois lados também mede-se em metros quadrados. O metro linear é usado para medir comprimento. O metro. Se você quer fazer orçamento de um muro de vedação, por exemplo, podes medi-lo em metros lineares. Podes quantificar em metros lineares, que é só esticares a fita e tu vais ter a distância do muro. Por exemplo, ao fazeres, ainda na fundação, ao fazeres a viga de fundação, o varão que você vai usar para fazer a armadura, você vai medir em metros lineares. Se você tem uma casa que tem 4 por 3, você tem que medir os 4 lados. 4 mais 4, que já são 8, mais 3 do outro lado e depois mais 3 do outro lado. Tens que medir todos os 4 cantos. E depois de você medir isso, que é o metro linear, você vai conseguir saber a quantidade de varões que vais precisar. E outra noção básica que queremos falar sobre hoje é preço de material e lucro. A maior parte dos orçamentistas que eu conheço cometem muito esse erro. Saber o preço do material e saber determinar o lucro. Você precisa entender uma coisa. Vamos falar do seguinte. Preço do material. E a minha letra é feia. Preço do material
custo de mão de obra depois lucro. Estas três questões devem ser sempre muito bem analisadas. Ao fazer o orçamento, ao fazer a medição e a orçamentação, para você dar o preço final, né? O preço final o teu preço final vai depender destas questões que estão aqui. Tem outras, mas eu coloquei as três unidades principais. O preço do material, o custo de mão de obra e o lucro. E dentro de cada uma dessas componentes existem subcomponentes. Tudo isso vai determinar o preço final. Se você não saber quanto custa um material, não podes dar o orçamento no cliente. Porque medição e orçamentos é uma ciência exata. Você não pode adivinhar. Você sabe que o preço do cimento há 4 meses atrás estava, por exemplo, a 6.500 kwanzas. Se durante esses 4 meses você não fez nenhum orçamento que envolvia cimento, antes de enviares um orçamento ao cliente, você deve se atualizar. Qual é o preço do cimento atualmente? Seja nos retalhistas ou nos grandes armazéns. Você deve se atualizar. Qual é o preço atual do bloco, do tijolo, das lajetas, do lancil, do pavê, antes de enviar o orçamento ao cliente? Nunca faça o erro de enviar um orçamento ao cliente devido à urgência. O cliente te ligou em cima da hora, tem pressa, nunca faça isso. O que tu podes fazer é dar um orçamento preliminar. Preliminar significa que não é o orçamento definitivo. E aí o cliente já sabe que aquele preço que você lhe deu não é definitivo. Ok. Depois de você ter o preço do material, você deve calcular o custo da mão de obra. No custo da mão de obra, existem as seguintes componentes. O salário do pedreiro faz parte do custo da mão de obra. Os subsídios de férias e de Natal do pedreiro fazem parte do custo da mão de obra. A alimentação do pedreiro também faz parte do custo da mão de obra. O transporte do pedreiro também faz parte do custo da mão de obra. Na medição e orçamentos, muitos orçamentos falham porque têm um custo de mão de obra mal calculado. E é importante você, como orçamentista, saber o que é que está dentro do custo da mão de obra. Isto são algumas questões, são as mais comuns. O salário, subsídio, alimentação e transporte. Existe algo que nós também chamamos de custos diretos e indiretos. Os custos indiretos também devem ser previstos. Não tens como calcular um custo indireto, mas você tem como prever. Por isso é que o orçamento tem sempre uma adição de percentagens para garantir que ele possa correr sem transtornos. Depois de você ter o preço do material, o custo da mão de obra, você vai colocar o teu lucro. O lucro depende de ti, como empreiteiro, como o tipo de empresa que você tem, o tipo de nome que você tem, né, na sociedade, ou o teu gabarito. Se você é uma pequena empresa, média empresa ou uma grande empresa, esse lucro varia de acordo ao teu perfil como empresário, como empreiteiro e como empresa.
o lucro varia de um mínimo de 20%. Todo orçamento que você fizer, deves colocar um lucro mínimo de 20%. Colocar um lucro inferior a 20% seria aqueles orçamentos em que tu tens, por exemplo, o somatório do material e mão de obra deu acima de 100 milhões de kwanzas. Menos do que isso, eu aconselho-te sempre a colocar um lucro mínimo de 20%. E depois você vai fazer o somatório de tudo isso, vai te dar o preço final. Outra noção básica que eu gostaria de falar é você deu o orçamento no cliente, né? O orçamento já está feito, o contrato está assinado, a obra está em curso. O cliente viu na internet um estilo de construção que ele acha bonito e ele quer também implementar na sua obra. Ele liga para ti, ele te envia no WhatsApp a imagem e ele diz que quer alterar a parede do quarto, da sala ou da cozinha e aumentar o tamanho da parede. O cliente tem sim o direito de te ligar e dizer que quer aumentar o tamanho da parede. Mas você, como empreiteiro, deves dizer ao cliente que aquela alteração que ele quer fazer não consta do orçamento. A primeira coisa que deves fazer é o que nós chamamos de adenda. Adenda é um orçamento à parte que você vai fazer em contrapartida à alteração que o cliente pediu que não está no contrato. Se você fez orçamento com o cliente que o objetivo é construir 200 metros quadrados de parede e o cliente te ligar e te dizer que quer adicionar mais 50 metros quadrados, esses 50 metros quadrados devem fazer parte de uma adenda, porque não está no orçamento. E você, como um empreiteiro, você não deve comprometer-se em executar certas tarefas que não estão orçamentadas, porque senão você será a pessoa a pagar, e não deve ser. Deves sempre deixar claro no cliente: existe um orçamento e existe um contrato. Toda alteração que surgir acima disso, deve ser feito um reajuste orçamental, que chamamos também de adenda. E assim, o teu trabalho estará salvaguardado, tu não terás custos a mais e você poderá ter sempre uma segurança na tua empreitada. Mas isso são noções básicas hoje, e nos próximos vídeos nós vamos aprofundando cada uma dessas questões. Eu sou o Elisandro Pedro, visite o nosso website www.mentoranetwork.com. A Academia Mentora está no Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, e nós faremos vídeos todas as quartas, quintas e sextas-feiras. Contamos consigo.